Como é grande o Senhor, exclamava Santo Agostinho, que pelos méritos de alguns perdoa outros. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje chama atenção a respeito de um ponto muito importante: como Deus valoriza os méritos de uns e os aplica em relação a outros. E Ele nos faz um convite muito importante na liturgia de hoje. Jesus entrou em Cafarnaum, diz o Evangelho de São Marcos. Notícia se espalhou. Ele estava em casa. Uma multidão tão grande se apinhou na casa onde ele se encontrava e havia do lado de fora pessoas querendo entrar. Entre essas pessoas, 4 que levavam um paralítico. Não conseguiram entrar. Mas para aqueles que têm fé, nada é difícil. Subiram no teto, abriram um pouco o teto o suficiente para descer a maca e chegar exatamente até onde estava Nosso Senhor. Quando a maca chegou próximo de Jesus, vejam o que ele diz. Jesus viu o homem e diz: quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Em atenção à fé dos homens que carregavam o paralítico, ele, Jesus, perdoou os pecados daquele pobre homem e depois o curou, inclusive. Portanto, a fé maior não era nem a do paralítico, mas daqueles homens que o levavam. Assim, nós entendemos a frase de Santo Agostinho: como é grande o Senhor que, pelos méritos de alguns, perdoa outros. Aí vem esses outros. Esses outros são quem? Somos nós. Houve na Alemanha, e quero concluir contando essa história que me chamou muita atenção, um bombardeio na Segunda Guerra, entre tantos outros que destruíram igrejas, mosteiros. Um mosteiro no norte da Alemanha, Ludgeri. Nesse mosteiro havia um crucifixo antigo. E depois da guerra, quando foram recuperar a imagem, perceberam que os braços estavam destroçados. E houve uma polêmica se deveriam recompor os braços, fazer braços novos para que a imagem ficasse perfeita, ou deixar daquele jeito, como um sinal, uma marca daquela tragédia que se abateu sobre aquele mosteiro e uma marca histórica, que foi justamente a Segunda Guerra Mundial. Resolveram deixar a imagem sem os braços e escreveram em alemão, do lado onde estavam os braços, esta frase que quero que guardem no coração: não tenho outras mãos senão as tuas. Que coisa extraordinária! Ele, Nosso Senhor, homem completo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, passou pelo mundo, depois fundou a sua igreja e subiu aos céus. E Ele quer continuar atuando no mundo através dos meus braços, dos teus braços, cada um conforme a vocação a que foi chamado. Eu me emociono de pensar que no momento em que ergo as mãos, estendendo sobre um penitente, e digo: eu te absolvo dos teus pecados, naquele instante, os braços de Jesus são os meus. Mas você que me escuta, que não é sacerdote, que é uma senhora, uma dona de casa, é um pai de família, seja quem for, e não é sacerdote, também é convidado a ser mãos dele, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, para todos nós, nos diz hoje esta frase forte e que nos comove: eu não tenho outras mãos senão as tuas. E desse modo Ele quer, pelos méritos nossos, salvar a outros, porque Ele nos quer cooperadores da sua obra de salvação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem lhes abençoou? Jesus, por meio das mãos deste miserável sacerdote. Que sirva de exemplo para nós esta lição do Evangelho de hoje. Sejamos nós também os braços de Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.